Então, como que eu vou organizar aqui? Gente, olha só. Vocês vão escrever para mim nos comentários, de forma resumida, qual é o problema do seu cachorro, o nome dele e a hashtag que eu coloquei hoje lá, né? Que é Doutora Lu me salva. E eu vou escolher aqui alguns casos, né? Vou dar uma olhada aqui nos comentários de vocês, vou escolher alguns casos para eu abrir a live. Essa pessoa eu vou convidar, ela vai entrar aqui ao vivo comigo, vai me contar com mais detalhes, né? O que está acontecendo e eu vou tentar trazer a melhor orientação possível dentro das nossas possibilidades aqui, óbvio, né? Não é uma consulta, é só uma orientação e aí eu vou tentar ajudar vocês, né? E clarear, principalmente, porque eu sei que muitos de vocês ficam muito inseguros, às vezes com tratamentos que são passados, ficam muito resistentes, né? Não conseguem, às vezes, receber aí o respaldo do profissional, uma explicação mais profunda. Então, hoje, o objetivo aqui é esse, né? É eu entrar aí na realidade de vocês, individual, e conseguir trazer essa clareza, tá? Então, quem quiser escrever aqui nos comentários, pode escrever, vocês vão escrever o nome do animalzinho de vocês e qual é, né, o maior problema que vocês vivenciam hoje, o que está tirando a paz de vocês aí, e eu vou escolher alguns casos para chamar aqui ao vivo e a gente conversar. Bom, se você está aqui, né, e gostou desse formato de live, achou interessante, acha que vai funcionar legal, compartilhe essa live com alguém que você conhece, que realmente também precisa dessa ajuda, né? Compartilhe aí com seus conhecidos, amigos que tenham cãezinhos que precisem de ajuda, para que eles também possam participar aqui conosco. Afinal, também, muito do que eu vou dizer aqui, muito do que eu vou trazer, né, em relação a alguns animais, vai ajudar muitas outras pessoas, com certeza. É um conteúdo que engloba muito mais do que, às vezes, aquele único caso, né? Então, isso daí é importante, vocês compartilharem. Bom, deixa eu ver aqui, pra gente já começar e dar tempo de fazer o máximo, né, de convites aqui. Bom, a Lidiane mandou aqui a mensagem. Deixa eu ler aqui. Beleza, então a Lidiane foi a primeira que mandou aqui e ela tá contando que a Shih Tzu dela vai fazer 2 anos, né? Nos primeiros meses de vida comeu ração e ela estudando bastante descobriu que a alimentação natural era a melhor opção, procurou um profissional e o profissional sugeriu mudar para uma alimentação crua e a cachorrinha passou mal. Então, vou chamar aqui a Lidiane. Como que é o nome da cachorrinha? Nak. Nak é o nome dela? Vou chamar a Lidiane e aí a gente vai conversar um pouco mais. Ela vai me explicar aqui o que aconteceu e eu vou orientá-la. Lidiane, então eu vou te chamar aqui. Deixa eu só organizar aqui. Tá. O que está acontecendo aí com a Nak? Está abrindo aqui. Oi, Oiê, doutora. Boa noite. tudo bem? Tudo bem e você? Tudo jóia, graças a Deus. Então, Tá Lidiane, bom. me conta resumidamente, a gente vai tentar ser o mais direto possível, né? Para que renda mais e eu consiga também chamar outras pessoas. Então, me conta, o que que aconteceu, né? Nesse. Você já falou ali no comentário bastante, mas Uhum, sim. resume aí pra gente o histórico. É NAC o nome dela? É NAC, isso, ela chama NAC. Isso. A gente começou com. Quando a gente pegou ela, tínhamos poucas informações. Começamos a alimentação dela com ração mesmo, ela até comia uma ração mais natural. Aí a gente foi estudar sobre, viu, começou a ver muita coisa sobre alimentação natural, que era o melhor de todos seria a crua, mas não tinha muita informação. Procuramos um profissional, ele falou que poderia tranquilamente mudar da ração para alimentação crua.
A gente acabou confiando e mudamos. Fizemos totalmente a transição da ração para a alimentação crua. Ela simplesmente parou de comer. Ela perdeu 1 quilo, uma shih tzu de 5 quilos, ela perdeu 1 quilo em 10 dias. Ela não comia mais, ela cheirava, virava, deitava, se lambia muito, muito, passava bastante mal. E a gente voltou a falar com ele dos episódios, aí ela até fez alguns exames, ultrassom, exame de sangue, e deu que ela estava com uma inflamação, no estômago, pegou tipo uma gastrite. Uhum. Aí ele orientou a gente a voltar para a alimentação cozida. Voltamos, mesclado tem um pouco, uma certa quantidade de legume, né, carboidrato, a maioria carne. Só que de tempos em tempos ela faz cocô com muco. Ela, por exemplo, agora essa semana ela não tá muito legal, ela tá moada, ela não tá comendo a quantidade do almoço, do jantar, ela faz 2 refeições no dia. Ela come um pouquinho só e deixa, ela se coça muito e não tem pulga. Ela se coça muito e hora ou outra fica com muco. E ela termina de comer e arrota. Certo. E hoje ela está na Toda refeição, ela alimentação termina de cozida. comer. Hoje ela tá na cozida. Bom, olha só. Hoje eu até comentei, né? Respondi uma caixinha exatamente com uma pergunta parecida com o que está acontecendo aí com você. E eu tenho recebido muitos casos assim, né, de pacientes que passaram por uma transição, né, ou direto da ração para alimentação crua, ou fizeram uma transição muito rápida para alimentação cozida e depois crua, e o cãozinho não está adaptado nessa alimentação. Então eu recebo muita caixinha de gente que fala: ah, meu cachorro está na crua com ossos, ou está na crua sem ossos. E vez ou outra ele vomita, vez ou outra sai um pedaço de osso no cocô, ou vez ou outra tem um vômito aí de bile e tal. E isso, gente, é um problema que se deve a uma transição que foi feita no momento que o animal não estava preparado, né? Então, o que que acontece? Quando a gente tem um cãozinho que come ração, a realidade ali digestiva dele, imunológica, é uma realidade. Quando a gente vai fazer uma transição de alimentação, a nutrição, ela age, né, de forma celular. Então, tudo no corpo do indivíduo está adaptado ali àquele molde de nutrição. Quando a gente muda isso, é natural que algumas coisas também mudem junto, né? E uma delas é a microbiota intestinal e outras são a forma em que a digestão é feita. Então, por exemplo, se você tem um cãozinho que come ração, a distribuição de calorias desse alimento, ela é diferente da distribuição da comida, né? Então, mesmo que a gente faça uma dieta cozida, ainda que seja uma dieta cozida, ainda que seja uma dieta com fontes de carboidrato, essa transição tem que ser gradativa. Agora, imagina só quando a gente sai de uma dieta que tem algo em torno ali, vamos pegar uma ração dessas mais conhecidas, né, que dizem que são melhores, e até você falou uma coisa aqui, né, que era uma ração mais natural. E isso é uma coisa que a mídia fala para vocês, mas que não existe, porque só de ser ração não tem nada de natural, né? Passa por uma série de processamentos e tudo, e de natural ali a gente não tem nada. Então, quando a gente pega essas rações melhores, vamos falar assim, né, vamos dizer, elas têm alguma coisa ali em torno de 30, 35, 40% de carboidrato, mais ou menos isso, tá? A distribuição geral. Vamos dizer assim, as melhores de todas devem ter algo em torno de 29, 30, por aí. E aí a gente passa para uma dieta crua, onde normalmente a gente tem um teor de carboidrato bem menor nessa distribuição. A gente tem alimentos completamente diferentes daqueles que a gente tem ali na ração, né? E exige desse cãozinho toda uma adaptação para começar a digerir aquilo ali, absorver aquilo ali e utilizar aquilo ali no seu metabolismo, né? Em toda a sua fisiologia. E aí o que, que vai acontecer mais especificamente? Você tem uma cachorrinha que passou para a dieta crua, fez um passo, né? Avançou um passo antes da hora e o profissional depois retrocedeu. Só que nesse retroceder, a gente já não pode, às vezes, recuperar aquilo que foi danificado no passo que foi feito de forma errada, né? Então, o que, que vai acontecer? Quando você tem você entra com a dieta crua, né? Se o cão não está preparado, ele vai ter uma dificuldade de digerir aquele alimento.
O alimento que não é bem digerido no estômago, que é onde a gente precisa da maior acidez, ele vai descer para o intestino antes da hora. Ele não vai estar preparado para chegar no intestino para sofrer absorção. E isso vai incomodar, vai irritar, vai inflamar toda a mucosa. Por quê? Esse alimento, primeiro, vai ficar mais tempo do que devia no estômago, porque ele tem um tempo, né? Quando a gente tem a acidez ideal, esse alimento chega no estômago, sofre todo aquele processo químico, vai para o intestino. Isso acontece dentro de um prazo específico. Quando esse animal está com dificuldade de digerir, esse alimento fica muito tempo lá no estômago. Por isso que o cachorro começa a arrotar, ele começa a lamber, 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 porque está desconfortável para ele aquela situação. Você já teve queimação no estômago? Sim, já. É horrível, né? A gente não sabe o que fazer, você fica sem lugar. Aquilo gera um desconforto que é surreal. É a mesma coisa. Agora imagina o cão com essa sensação, aquele alimento ali parado no estômago que não digere, não termina de digerir e gera gases, gera queimação. Tem alguns casos que a gente vai ter o refluxo também. Então, isso vai gerar todo esse quadro que você falou: lamber, arrotar, ficar incomodado e tal. Depois desse alimento mal digerido, vai parar no intestino. Ele vai irritar a mucosa intestinal, vai fermentar e, em alguns casos, a gente vai começar a ter o quê? Ou vai sair pedaço inteiro de comida no cocô, ou vai sair pedaço inteiro de comida no cocô e vão chegar moléculas muito grandes, com pouca quebra no intestino. E isso muitas vezes vai parar na corrente sanguínea. O que que o sistema imunológico faz? Ele identifica que tem algo ali que não deveria estar ali. Essa molécula está muito grande para ter adentrado ali. Ali no intestino deveriam adentrar moléculas pequenininhas para que esses nutrientes sejam distribuídos no corpo. E esse sistema imunológico vai começar a atacar esse corpo estranho que não tinha que estar ali. Aí é onde a gente começa a desencadear uma cascata toda inflamatória. Então você já teve uma lesão na mucosa pelo desconforto do alimento ali, muito tempo, muito gás, tudo isso. A queimação, que às vezes vai gerar uma lesão também no esôfago, no estômago. Então, é onde o animal desenvolve uma gastrite, ele desenvolve uma hipersensibilidade. Essa cascata inflamatória vai fazer o quê? Ela pode gerar a liberação de histamina, que vai fazer a pele coçar. Essa histamina, ela começa a ser liberada no intestino, ela pode ser liberada na pele, e o animal começa a coçar, coçar, coçar. Então, aí a gente chega no quadro que você tem hoje, né? Mesmo tendo retornado para a dieta cozida, a gente já teve esse desconforto ali. O certo seria ter voltado um passo atrás. Na verdade, o certo seria ter feito o passo a passo, né? Primeiro você sai da ração para uma dieta cozida ou selada, depois a gente evolui para uma dieta crua sem ossos. E se a gente vê que o paciente está muito bem, que o cachorrinho está adaptado, que ele está se dando bem, que ele não tem nenhum desconforto, aí a gente migra para uma dieta com ossos. Nessa transição, é importante sempre a gente entender e conhecer o paciente. Tem aquele cachorrinho que eu consigo fazer isso de forma rápida, tem aquele cachorrinho que precisa de semanas, tem aquele cachorrinho que pode precisar de meses para conseguir chegar nesse processo, né? Da mesma maneira, tem aquele cachorrinho que não precisa de auxílio com nutracêuticos, com enzimas digestivas, com probióticos, e tem aquele outro cachorrinho que pode precisar de tudo isso para fazer uma melhor adaptação, né? Visto que quando a gente troca da ração para uma dieta crua, a gente modifica todo o microbioma intestinal. E se a gente mexe no microbioma, a gente mexe no corpo todo. Quando você mexe na microbiota do intestino, você vai mexer em toda a fisiologia, em toda a parte de imunologia, na parte aqui, ó, emocional, mental. Tudo isso vai ser afetado quando a gente mexe no microbioma intestinal. As bactérias do intestino, elas são tão importantes que elas têm uma habilidade até mesmo de definir quais são as características genéticas que nós vamos apresentar ao mundo. A gente tem lá toda a nossa carga genética, né, que já é desenhada desde que a gente nasce, mas a gente não expressa tudo que a gente tem ali. A gente expressa algumas características, outras não. O microbioma intestinal participa até disso, em decidir o que vai ser expresso na nossa vida, no nosso ambiente, e o que vai ficar guardado só na nossa genética até o dia que a gente vai embora. Então, olha como é sério isso, né? Um passo que às vezes a gente dá na frente coloca o carro na frente dos bois, né? Como diz o ditado,
muitas vezes para poder retornar esse boi para o lugar certo, aí já não é tão simples quanto parece, né? E a gente tem que realmente fazer toda uma recuperação. Hoje, o que que você tem que fazer com a sua cachorrinha? Ela precisa realmente de um respaldo, de uma recuperação intestinal, né? E ela precisa que a gente traga esse sistema imunológico dela para uma condição mais calma. Porque essa cascata de inflamação, que ela acaba também fazendo parte de todo o corpo, né? A gente não fica com isso ali só no intestino, a gente acaba distribuindo isso para tudo quanto é lado. Ela gera um ciclo que se retroalimenta. Quanto mais inflamação a gente tem no corpo, mais inflamação a gente terá no corpo. Né? Quanto mais a gente tem dificuldade digestiva, a tendência é que isso vá crescendo, né? E expandindo, gerando outras coisas no corpo, como, por exemplo, a gente já falou, a coceira, né? Ferida na pele, otite e tudo mais que se refere a todas aquelas questões alérgicas que a gente vê hoje frequentemente nos animais. Então, o passo ideal para ela é realmente, nesse momento, uma dieta cozida, mas não pode ser qualquer dieta cozida. A gente vai ter que voltar um pouquinho, fazendo uma dieta que seja de altíssima digestibilidade, para dar um descanso para esse sistema digestivo, enquanto a gente trabalha para recuperar todas as funções dele. Então, a gente entra com os nutracêuticos, com enzimas digestivas, que vão fazer o quê? Elas vão fazer uma quebra do alimento para ajudar o estômago. Então, a gente usa a enzima no alimento, ela vai fazer uma pré-digestão para que esse alimento já chegue no estômago do cãozinho mais fácil de ser trabalhado, né? E com isso a gente acaba fazendo com que ele também chegue ao intestino mais quebradinho, numa condição melhor para ser absorvido, né? Porque quando a gente tem esse quadro todo, a gente também vai ter uma dificuldade de absorção dos nutrientes desse alimento. E aí, já pensou? A falta de nutriente vai desencadear mais um monte de outros problemas, então vira uma cascata infinita, tá? Então agora é o momento de você retroceder, né? Fazer realmente uma dieta cozida. Evidentemente, tem outras ações que você deve fazer, né, dentro da realidade aí da sua rotina, que são minimizar o uso de remédios, né? Então, quer dizer, o pior momento para a gente usar qualquer tipo de remédio é quando o animalzinho já tem uma deficiência gastrointestinal. Então, nesse momento, você tem que reduzir todo o Não estresse. sei quando aconteceu o primeiro episódio dela ter ficado com essa inflamação, ele passou antibiótico para ela, mas a gente acabou não dando. A gente deu algum suplemento que tinha passado junto, mas o antibiótico a gente não deu e ela melhorou com os suplementos, mas a gente não deu o antibiótico e foi passado para dar também. Aí, Quando ela então, estava quando ela estava no pior quadro, foi passado antibiótico para ela. ainda bem que você não fez, porque senão, de repente, poderia estar pior ainda do que a gente tem, né? Esse cenário do momento. Tá? Então, você vai tentar trabalhar com ela como? Você vai tentar minimizar ao máximo o uso de qualquer tipo de remédio, seja ele na pele, seja ele via oral, tá? Porque tudo que a gente aplica na pele também vai um pouco para a corrente sanguínea, também vai fazer estímulo imunológico, né? O nosso sistema imune, ele está preparado, ele está ali, ó, preparadinho para qualquer coisa que entrar no corpo que for diferente, que não era para estar lá, ele ataca. Quando a gente está numa situação como ela está, você já tem um sistema imunológico que está muito ativado. Ele está muito exagerado. E aí qualquer coisinha desse tamanho vira uma coisona enorme, porque aí, né, já é aquele exagero de reação, tá? Então você vai reduzir ao máximo qualquer coisa que possa ser diferente do natural para você usar nela. Produto para banho, perfume, coisas assim, você vai usar o mais natural possível, preferencialmente sem perfume, sem fragrância, sem nada disso. Legal. A gente usa quando ela vai pouco, né, no pet shop, mas quando ela vai, a gente manda um sabonetinho de Nin que ela tem. E a gente pede pra não passar nada, perfume, nada, ela não passa mesmo. Isso é ótimo. E aí você vai também procurar regular mais o ciclo circadiano dela, porque quando a gente também está reguladinho no nosso ciclo biológico, a tendência é que a gente tenha mais facilidade para moldar todas as outras coisas no nosso corpo. Então você vai procurar passear com ela pela manhã, você vai procurar ofertar esse alimento sempre depois que ela estiver relaxada após o passeio, né? E agora, nesse momento que você já tem um problema, infelizmente não tem outro jeito, tem que tratar, né?
tem que realmente passar em consulta, porque vai precisar fazer uma dieta de eliminação para dar esse descanso para o sistema digestivo, enquanto a gente faz o quê? Recupera a membrana do intestino, recupera a acidez do estômago, melhora essa capacidade do organismo de absorver os nutrientes, né? E, em conjunto com tudo isso, a gente tem que construir uma microbiota intestinal adequada. E aí, depois que tudo isso estiver bonitinho, redondinho, você pode tranquilamente passá-la de novo para uma dieta crua, com o preparo certo, que você vai ser feliz com isso, né? Você não vai passar por isso. Essa situação, né, eu tenho percebido que, por estar acontecendo de uma forma mais frequente, vem gerando até um medo nos tutores, porque a pessoa passa por isso que você passou e ela fica traumatizada com a dieta crua. Aí a pessoa fala assim, ah, a dieta crua é muito ruim, Deus me livre, eu passei um trauma. E na verdade, Acabou com o estômago dela, eu falo, acabou com o estômago da bichinha. não foi a dieta, mas o formato, né, a maneira como ela foi introduzida, A sem transição que respeitar, foi. tá? Então é isso. Não tem muito outro caminho nesse momento, tá? A gente tem realmente que trabalhar nessas questões. E não adianta agora, né? Porque você viu que são várias fases de tratamento, são várias coisas ao mesmo tempo. Não adianta falar para você, ah, dá um probiótico. Se você der só um probiótico agora, vai ficar pior. Não problemático. Vai ficar pior, porque o probiótico também tem o momento de entrar no tratamento. Né? O probiótico ele só entra depois que a gente tem um controle ali. Se o intestino estiver muito inflamado, a mucosa estiver muito alterada, né, e a absorção estiver ruim, não adianta você ficar jogando probiótico ali. O que vai esse probiótico Eu como fazer bastante probiótico. o probiótico vai irritar mais ainda, ele vai deixar mais inflamado. Alguns cãezinhos vão desenvolver até mais gases, principalmente se tiver prebiótico junto. Então, tudo tem um momento de fazer para a gente construir, né, essa saúde de novo, deixar isso tudo bonitinho, redondinho, para que ela volte, né, à sua normalidade. Agora, também é importante dizer que isso não é milagre, né? Então, uma situação que a gente construiu, agora a gente tem que desconstruir e construir uma nova realidade. E a gente depende, muitas vezes, do tempo do cãozinho mesmo de responder. Entramos com as ações ideais e respeitamos o tempo individual daquele cachorrinho, da NAC, né? Dizer pra gente, tá, meu corpo agora tá buscando esse equilíbrio e ele vai atingir no tempo dele e não no nosso tempo. Então, é importante dizer isso para que você também não crie uma ansiedade de resolver tudo num dia só, né? Então, é um processo, tá? Mas tem jeito, fica tranquila, tem jeito de resolver isso aí, de melhorar essa condição, né? Até porque se a gente não resolve isso agora, a tendência é que isso vá piorando no futuro. Então, pensa nisso, né, para você buscar realmente essa ajuda. Então, a gente vai procurar assim que a gente quer o melhor para ela sempre. Dá um oi pra doutora e fala tchau, obrigada pra ela, filha. Tchau, Nath. Ah, não, gente, a cara de bolinha. Bonitinho. Obrigada, doutora. Então tá bom, Théo. Até mais. Obrigada, até mais. Então, deixa eu ver aqui. Eu também não sei se é Deve ter um botãozinho aí do lado, um xizinho. Deixa eu Deixa eu ver ver. aqui. Aqui tem que ser você. Eu acho que aqui no meu não Essa aparece. aí, é isso. Aí. Deixa eu ver quem mais mandou aqui comentários. Gente, quem quiser que eu chame aí, manda um comentário aqui pra gente. Hã? Compartilha essa live aí com quem você conhece, que tenha um cãozinho com problemas e que precise de ajuda. Que hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre as questões que vocês estão passando aí e eu tentar ajudá-los. Deixa eu achar aqui. Quem quiser ser chamado aqui na live para conversar ao vivo comigo, me contar a história aí do seu cãozinho para eu poder orientar, basta mandar aqui um comentário com um breve histórico, né? Só contando o que que é o problema, qual é o nome do cachorro, e aí eu vou chamar. Tô só subindo aqui que tem muito comentário. Tem uma pergunta aqui que eu acho bem interessante, acho
Natália, você quer entrar? Você perguntou aí da coceira na pele, com a mudança da ração para alimentação natural e perguntou sobre o clorexidine. Você quer entrar na live? Deixa eu chamar ela aqui, ver se ela vai entrar. Tô chamando aqui, vamos ver se a Natália vai entrar. Oi, Natália. Oi, tudo bem? Eu tava Tudo no bem? elevador, caiu bem na hora. Imagina, sem problema. Me conta a história aí. Qual que é o nome do seu cachorrinho? É a Luna. Luna. Então me Isso. conta o que que aconteceu com a Luna e como eu posso te ajudar. Então, a Luna, na verdade, desde que eu peguei ela, né? Ela, no primeiro cio, ela já apresentou piometra. Aí tivemos que castrar ela, né? Castramos. E desde que castramos, começou a aparecer inflamação intestinal. E voltava. Tratava e depois de um tempo voltava, né? Sempre constava no ultrassom, ou tinha muco nas fezes. E aí, recentemente, eu não sei se foi porque meu tio deu uma salsicha para ela, com coincidência ou não, uma semana depois ela desenvolveu pancreatite e também pegou giardia, na mesma época. Aí ela ficou internada e eu sempre dei ração para ela, né? Só que eu sempre quis dar alimentação natural e isso para mim foi o ápice para eu querer mudar para alimentação natural. Ela tinha Aí, quantos anos quando tudo isso aconteceu, Natália? da pancreatite? A piometra, a Ah, a pancreatite. piométria foi no primeiro cio. Bem E novinha, né? Ainda bebê é assim, bem filhotona. novinha. Isso mesmo. E aí a pancreatite foi agora com 1 ano e meio, quase 2 anos, junto com a giardia. E qual a idade ela tem hoje? 2 anos? Ela tem 1 e 8 meses. Muito neném ainda, gente. Já passou por tanta coisa. Sim. E aí, nossa, pra mim a giardia assim foi uma loucura, porque eu tive que ficar descontaminando o ambiente. Nossa, foi terrível, né? Mexeu muito com o meu emocional. Aí eu falei, não, agora eu preciso realmente entrar com alimentação natural. Foi pra eu entrar, assim. E aí eu comecei, né? Vai fazer ainda uma semana, tem 5 dias. Ah, tá Só que bem eu percebi recente. isso, e é cozida. E eu percebi que ela tá com muita coceira, de uns 2 dias pra cá. E aí a veterinária falou pra eu passar esse. Ai, como que é o nome que eu te falei? Florestem. Isso, Você não vai usar isso, não. Olha só, eu vou fazer um apanhado geral bem rápido aqui, vou tentar pincelar. É muita coisa, né, que você contou em pouco sim. tempo, mas tudo está relacionado com a mesma coisa. E eu vou te explicar o porquê. Todas essas coisas que você contou, tanto a questão intestinal, quanto a questão da piometra, quanto a questão da pancreatite, todos são eventos que se relacionam com um alto nível de inflamação sistêmico. Quando a gente está inflamado, abre portas para todos os tipos de doenças, infecções, inflamações pontuais também, tá? Uhum. Então, o que que vai acontecer? Infelizmente, as rações, o objetivo das indústrias não é saúde, é venda, né? Então, o que que eles buscam? Eles buscam matérias-primas que sejam viáveis do ponto de vista financeiro. E hoje, se você parar para pensar, né, o que que é mais barato? É carne ou grãos, batata, fontes de carboidrato? A fonte de carboidrato é muito mais barata. Então, não tem jeito, não tem para onde correr. A ração, ela sempre vai ter uma quantidade de carboidratos maior do que a gente desejaria para um animal que é carnívoro, que nasceu para comer carnes, né? Carnes, vísceras, enfim. E então, esse excesso, já existe pesquisa científica hoje, inclusive, que mostra isso, né? Essa elevação do carboidrato, ela tem um teor mais inflamatório para o organismo do carnívoro, tá? Então, isso vai deixando o animalzinho, vai inflamando devagarinho, vai sendo aquela fagulha de inflamação que vai crescendo ao longo da vida. É claro que existe a individualidade, vai ter
Muita gente vai falar assim, meu cachorro comeu a ração a vida inteira, nunca teve nada. Talvez não teve ainda, né? Talvez nem vá ter, mas é raro. Porque existe também a individualidade daquele animal, assim como a nossa também. Tem aquele paciente que vai sentir mais isso, que vai mostrar isso mais, e tem aquele outro que talvez tenha uma tolerância maior individual, tá? Então, quando ela teve lá no comecinho a piometra, já era um sinal de que o organismo dela, de um modo geral, não estava legal, né? Já tinha uma inflamação ali, uma predisposição ali a outras coisas. A pancreatite. Como que acontece a pancreatite? Quando a gente tem um excesso de carboidrato na dieta, né, que é o açúcar, né, que vira glicose, a gente vai ter picos de insulina, picos glicêmicos que geram picos de insulina. Chega um momento, o que acontece com essa glicose que fica circulando no corpo, no sangue? Ela tem que entrar para dentro das células, para ser aproveitada pela célula. Quem faz essa colocação da glicose para dentro da célula é a insulina. Quando a gente tem glicose demais, pelo excesso de carboidrato da dieta, a insulina não consegue pôr toda a glicose para dentro das células e ela começa a brigar com isso. Então, gera uma coisa que a gente chama, você já deve ter ouvido falar, de resistência à insulina. É quando a insulina tem dificuldade de botar a glicose para dentro da célula. E essa glicose não pode ficar circulando no sangue, senão ela danifica todos os tecidos. Por isso que a resistência à insulina é algo tão grave e afeta vários outros órgãos, vários sistemas, exatamente por conta dessa questão. O que acontece quando o cachorrinho tem uma resistência à insulina e isso se prolonga por muito tempo? O pâncreas que secreta essa insulina, ele vai ficando muito cansado, né? Você vai fadigando o pâncreas, fadigando o pâncreas, fadigando o pâncreas, fadigando o pâncreas. Então a salsicha, ela foi só o gatilho para um pâncreas que já estava muito cansado e inflamado. Aí vem aquele gatilhinho, aí o veterinário fala assim, foi a salsicha? Não, foi a salsicha. A salsicha, ela foi só a gota d'água que fez derramar o copo. Você entende? Você já vem num processo, até que chega, né, aquela última gota d'água e faz realmente derramar a água do copo. Então, a pancreatite é isso. Então, quer dizer, você veio aí de várias situações em que a aluna já devia estar inflamando, né, com altos níveis de inflamação no corpo, e isso gera estresse oxidativo, isso gera um monte de ações dentro do corpo, né, que não são favoráveis para a saúde. E o intestino, né, ele acaba sendo abalado por tudo isso, né? A ração, ela afeta muito o intestino, e esse é o grande motivo da gente ter hoje uma avalanche de cachorros com o mesmo problema, não é coincidência, né? Hoje eu fico assustada que eu posto aqui uma caixinha de pergunta ou às vezes uma enquete e aí mais de 50% das pessoas dizem que os cães têm problemas gastrointestinais. É assustador. É assustador 1.000 pessoas responderem uma coisa e mais de 500 terem problemas com seus cachorros da mesma coisa. Sim. Não é uma coincidência, né? E o que esses animais têm em comum? Eles têm em comum a alimentação. Ou no início da vida, ou até hoje, né? Então a gente vê isso acontecer. Aí qual que é o problema da sua mudança agora? O problema da sua mudança é que a gente já tem um sistema imunológico que vinha de mais tempo alterado, a gente já tem um intestino que estava também alterado, e aí você fez uma mudança de dieta, sem fazer todo um preparo desse sistema digestivo. E provavelmente o que aconteceu, que fez ela coçar, é que agora o sistema imunológico dela está reagindo ao alimento. Mas não é por causa do alimento, é por causa da condição do organismo dela que já vem se arrastando todo esse tempo, né? E ela é só um bebê, ela tem 1 ano e 9 meses, né? É, quase 9. Então é muito jovem. Qual que é a vantagem de ser um animal muito jovem, embora tenha passado por tudo isso, né? É que a capacidade do organismo de um jovem em se recuperar geralmente é muito mais hábil do que de um animal mais velho, né? Então, foi um bom momento você ter decidido já fazer a mudança? Sim. Só que talvez essa mudança não tenha sido feita da forma como deveria, devido todo esse histórico, né? É diferente de você pegar um cãozinho saudável que nunca teve nada e fazer uma troca de alimentação. Às vezes, mesmo que essa troca seja brusca, mesmo que ela não siga todo um trabalho de preparo e que não seja também tão gradativa, pode ser que o cãozinho dele
uma diarreia, vomite uma vez, sinta um pouquinho, mas ele vai. E aí dá tudo certo, às vezes. Quando a gente tem um cãozinho que já tem um histórico, que já estava inflamado, já teve uma pancreatite, teve, né, uma série de questões, e você faz essa mudança, às vezes, sem esse preparo, mesmo que a mudança não seja brusca, ela pode dar problema. Uhum. Quando você fez essa troca de alimentação, você foi orientada por um profissional? Sim, então eu passei com uma nutróloga e eu tô fazendo a transição, né? Vou Aham. fazendo pouquinhos. Ainda acho que tá no 70%, ou nem chegou no 70%. Só no sábado que vai chegar 100% só da alimentação natural. E ela tá tomando também, né? Tomando o quê? Probiótico Probiótico? manipulado. Tá. O que você pode fazer nesse caso, né? O ideal seria realmente trabalhar um pouco mais esse intestino, tá? Tanto a parte digestiva, né, do estômago ali, como também a parte intestinal. Que forma que pode ser feito isso? Várias formas, né? Aí tem que consultar a profissional que está acompanhando, obviamente, para ela te orientar, né, da maneira que ela pensou na dieta e tudo mais. Mas uma sugestão que eu dou, que pode ajudar bastante, é durante um período de tempo fazer uma dieta mais leve, tá? Uma dieta de fácil digestão. Às vezes com peixinho branco, né? Uma proteína de fácil digestibilidade, que seja fácil de ser absorvida também, né? Que tenha uma disponibilidade melhor. Não ficar fazendo trocas nesse começo, tá? Porque se você trocar de alimento, ficar trocando de alimento, o sistema imunológico vai reagir a vários alimentos e pode gerar uma memória e gerar uma hipersensibilidade. Então, nesse momento, é o momento de dar um passinho para trás e bem devagar, tá? Escolher uma dieta bem leve, de alta digestibilidade e em conjunto com todas as ações para ajudar o sistema digestivo dela e recuperá-lo. Então, não é só o probiótico, tá? Tem várias coisas que podem ser usadas. A gente precisa, nesse caso, como a gente já sabe que ela tem bastante inflamação sistêmica. Meu gato invadindo a live aqui, gente, peraí, rapidinho. Precisa usar alguns ativos que são anti-inflamatórios, tá? Que são antioxidantes. Isso vai ajudar o corpo dela a ter mais condição de responder. Alguns aminoácidos são importantes para regenerar aquela mucosa intestinal, tudo que está faltando ali. Então é importante a gente também otimizar alguns nutrientes, visto que ela vem também de uma alimentação de ração, né? Onde a gente não tem níveis ótimos de nutrientes. É importantíssimo modular a vitamina D, porque a vitamina D é responsável por muitas ações importantes no sistema imunológico e vai ajudar. Porque o que acontece, em resumo? Todo organismo, todo corpo vai sempre buscar o equilíbrio. O que acontece é que às vezes ele não consegue chegar nesse equilíbrio por falta de um contexto favorável. Uhum. O que a gente faz como profissional é entregar esse contexto favorável para o organismo, que muitas vezes, infelizmente, alguns colegas não percebem isso e acabam deixando mais desfavorável ainda, que é entrando com um monte de remédio, né, onde você termina de lascar a microbiota intestinal, onde você acaba atrapalhando o processo. Então é o momento da gente entender quais são as intervenções melhores, tentar fazer isso da forma mais natural possível, para não ser invasivo, para não danificar mais, né, para não estimular mais ainda um sistema imune que já está um pouco bagunçadinho, tá? E trazer uma característica mais branda, mais calma, para que ela consiga ter essa condição favorável e entrar num equilíbrio, se estabilizar, tá? Então, esse é o No objetivo. caso, no caso, doutora, ela já tá comendo a tilápia, né? Ela vai comer a tilápia por um tempo, batata doce branca e alguns legumes. Só que, mesmo com isso, também pode causar essa reação de coceira. É normal, mesmo sendo uma dieta assim mais leve, né? Pode, porque a gente não sabe como que tá esse sistema digestivo, né? E aí, o que que vai acontecer? Quando você faz uma troca, aí você pode me perguntar, que é uma pergunta importante, inclusive, de eu responder aqui. Mas por que que com a ração ela não estava coçando e de repente com a alimentação natural começou a coçar? Porque quando a gente faz uma mudança de alimentação, a gente mexe em toda a microbiota, igual eu falei agora há pouco. E aí você muda toda uma configuração e pode abrir porta para que essa coceira comece agora, né? E não antes. Sempre que a gente mexe no microbioma intestinal, existe um risco de como vai ser o entendimento do corpo para essa mudança.
do microbioma, né? Porque, só para, bem a grosso modo, né, para não ficar muito técnico aqui, a bactéria que está lá dentro do intestino se comunica com células de dentro do sangue. A célulazinha vem lá dentro do sangue, ela projeta uma trombinha lá para dentro do intestino para ver que tipo de bactéria tem ali. Aí ela entende, opa, peraí, tá tudo bem, tá tudo ótimo aqui. Ela volta, faz uma comunicação com o sistema imunológico. Olha, tá tudo bem lá no intestino, tá tudo de boa aqui. Do contrário, ela vem, projeta para dentro do intestino, vê que não tá legal ali, aí ela volta e fala, gente, ó, tá bom não, vamos trabalhar. E aí ela ativa toda uma cascata inflamatória no sistema imunológico para poder conter aquilo ali. Então, quando você muda esse microbioma, se você muda ele num momento desfavorável ou num contexto desfavorável, você pode ter esse problema ali, ó. Naquele momento da identificação ali da microbiota intestinal, a mensagem que vai para o sistema imunológico é uma mensagem ruim, entre aspas. E aí ela pode fazer o quê? Aumentar o número de células que libera a histamina, que libera a inflamação, que ativa a coceira, interleucinas que também fazem coçar, e aí a gente tem um monte de cascata ao mesmo tempo. É impossível dizer quais são as cascatas ativadas naquele animal. Por isso que quando eu falo às vezes aqui que o Apoquel funciona, não funciona, Cytopoint funciona, não funciona, porque a coceira propriamente dita, ela é deflagrada por um monte de ações do corpo e não uma só. Não é só, liberou histamina, pronto, acabou. Não, não é só isso. Não é só interleucina 17, não é só 31. Tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e cada animal responde de uma forma àquela ação específica do sistema imunológico, tá? Então é por isso que não adianta passar shampoo, porque o problema não é na pele, né? Isso é claro que eu tô aqui, né? Eu não avaliei o animal, eu não avaliei com detalhes, mas pelo histórico que você me conta, me traz essa realidade que é a realidade mais comum de acontecer, né? De ser Ela tem ferida na pele? Não, agora mesmo ela tava lambendo a patinha, lambe, lambe, lambe. Então é a coceira mesmo. Geralmente essa coceira sem ferida, ela não é infecciosa. Quando a gente tem um processo infeccioso na pele, ele vai cursar com feridas ou com lesões, né? Nessa pele, tá? O Clorestem que você perguntou inicialmente, agora respondendo a sua primeira pergunta, ele é um antisséptico, é um shampoo antisséptico. Sim. Qual que é o problema de você usar esse shampoo agora? Primeiro, esse shampoo antisséptico, Clorestem, Miconazol, Cetoconazol, todos os shampoos antissépticos, eles precisam ser utilizados quando a gente tem uma infecção na pele. Se ela é uma infecção fúngica, a gente vai usar um antifúngico. Se ela é uma infecção bacteriana, a gente vai usar, né, outros ativos. Se é um ácaro, a gente vai usar um antiácaro. Se você usa esse tipo de shampoo agora na pele dela, você vai piorar o quadro. Por quê? Porque a pele, assim como o intestino, tem uma população que mora nela. A gente tem fungo, ácaro, vírus, tudo na pele aqui. Né? Tem um microbioma que vive ali na pele que também faz um controle importantíssimo da nossa proteção. Você vem com um shampoo que é antisséptico e passa nessa pele, você vai fazer o quê? Você vai lavar todo o microbioma da pele. E aí você vai abrir porta para poder entrar a bactéria nociva. Porque o que faz a proteção, a barreira de proteção da pele, são as nossas bactérias boas, fungos bons, vírus bons, porque eles estão ali, ó, vivendo bem, equilibradinhos, não tem ninguém proliferando demais, ninguém morrendo demais, tá ali, num movimento ok, tá? Sim. Quando você limpa tudo, você deixa aberta a pele para a proliferação de bactérias nocivas, de outros, não só bactérias, né? A malacésia mesmo é uma campeã de aproveitar desse momento. Quando a gente altera a microbiota da pele, a malacésia vai lá e prolifera. Então, a última coisa que você precisa nesse momento é usar um shampoo antisséptico, tá? Porque além dele fazer essa ação de limpeza, né, de desbalancear essa microbiota da pele, ele vai também tirar toda a camada de proteção. Porque esses shampoos, eles são ressecativos. E tudo que a gente precisa agora é o contrário, é de uma pele hidratada, de uma pele protegida, de uma pele, né, equilibrada. Você já tomou muito sol e ficou descascou? Sim. A descamação que a gente sofre quando toma sol, ela é por um ressecamento da pele. Você já viu o tanto que coça? Sim. A pele
seca, coça. Aí a gente já tem um quadro de coceira. Se você aplica um produto que vai ressecar mais a pele, o que vai acontecer? Vai ficar mais seca, Vai coçar coçar ainda. mais ainda, Faz sentido. exatamente. Tá? Então, o que você precisa fazer é o contrário, é hidratar essa pele, tornar ela mais. Vai usar produtos que são emolientes, que vão deixar ela mais fresca, mais confortável, tá? E aí você vai ter um alívio disso, E tá aí, bom? Na nossa linha de aromaterapia, inclusive, tem um produto que chama Alive, que é para isso, tá? Ele faz uma regeneração dessa barreira de proteção, ele ajuda as bactérias boas, ele cria uma película porque tem o óleo vegetal e ele tem os óleos essenciais que fazem toda uma ação anti-inflamatória, anti-coceira, né, antipuridogênica e cicatrizante, tá? É bem interessante de você pensar aí no uso. E é mas no natural. caso da alimentação, não preciso voltar atrás na ração, né? Eu continuo com a alimentação natural nesse Continua, sentido. só que precisa fazer aquelas ações que eu falei, né? Pode ser com enzimas digestivas, aí vai depender da abordagem da profissional que está te atendendo, né? Mas tem uma série de coisas que precisam ser feitas que a gente chama de modulação intestinal. Parece complexo, mas é simplesmente recuperar as funções do intestino. A função de barreira, a função de seletividade, porque quando o intestino está bagunçado, ele faz uma baguncinha que é o seguinte: ele joga aquilo que era para ir para o cocô na corrente sanguínea e o que era para ir para a corrente sanguínea no cocô. Então você perde nutriente e joga lixo para dentro do corpo. Aí o que acontece? O sistema imunológico fica mais ativo ainda. Então a gente tem que organizar essa casa com tudo isso. São várias ações, tá? A modulação intestinal é feita em várias fases. Fases que focam cada uma numa coisa diferente. Tem uma fase que vai focar na melhora da digestão no estômago, na melhora do ácido clorídrico. Aí tem uma parte que vai focar na regeneração da mucosa do intestino. Tem uma parte que vai focar na melhora da seletividade dessa mucosa. Tem uma parte que vai focar na recolocação de nutrientes bons, né? Vitaminas, minerais, aminoácidos e tudo mais. E tem a parte que vai focar na recolonização desse intestino por bactérias boas. Isso tudo que eu falei aqui configura a famosa modulação intestinal que todo mundo fala, tá? Você não precisa voltar para a ração, mas você precisa fazer essas ações, porque senão você não vai conseguir controlar isso e a tendência é que isso piore ainda mais, tá bom? Sim, tá bom. Ficou Obrigada. claro para você? Foi tranquilo? Aham. Então tá bom, Obrigada. fechado. Imagina, Fiquei feliz que você me respondeu. Obrigada. prazer. Prazer. Tchau, tchau. Quem mais quer entrar aqui na live comigo, quer me contar aqui nos comentários o que está acontecendo aí na sua casa, que está incomodando você, tirando a paz do seu cachorro, e quer que eu explique o que está acontecendo, quer que eu auxilie. Aqui, peraí. Olive S. Oliveira. Qual é o nome da pessoa, será, hein? Eu vou chamar. E aí, se entrar, maravilha. A gente já conversa. Vamos ver se ela vai me responder. Ela ou ele, né? Não sei, na verdade. Ó, a pergunta da pessoa foi sobre exames de fígado alterados e areia na vesícula, né? A famosa lama biliar. Vocês já tiveram problemas aí, gente, com lama biliar? Me fala aqui nos comentários. Você já foi fazer um check-up no seu cachorro e aí lá no check-upzinho que não era para dar nada, apareceu a lama biliar no ultrassom? Me conta aqui. Quantos de vocês já passaram por isso? Deixa eu chamar de novo aqui para ver se nem completou a ligação. Bom, enquanto isso, deixa eu ver se tem alguma outra aqui. Tô descendo aqui. Quem mais quer entrar aqui na live comigo para me contar o que está acontecendo aí? Ela não está conseguindo participar. Vou tentar uma última vez. Enquanto isso, vocês vão me mandando mensagem aí, quem quiser entrar, para me contar o que está acontecendo e eu ajudar. Tá. Vou chamar mais uma vez. Se não der certo, eu vou chamar o próximo.
Parece que não tá completando. A Beth também tá falando aqui comigo que tem o mesmo problema da lama biliar, né, Beth? Beth, você quer entrar? Vou te chamar, tá? Esse fone tá machucando minha orelha. Vou chamar a Beth aqui, então. Vamos ver se vai completar. Não sei o que tá acontecendo aqui, parece que não tá completando a ligação. Não tem problema não, Beth. Pode entrar, mesmo sendo gatinho, tá? Até porque o que a gente vai falar aqui serve para gato e para cachorro, tá? Tá de penetra não, mulher. Aqui a gente tá para falar sobre tudo, cachorro, gato. Depois eu posso fazer uma live dessa lá no Gato Ancestral pra gente falar só de gato, se vocês quiserem. Não tá conseguindo participar também. Deixa eu ver, tentar de novo aqui. Entra, Beth, vamos. Entra aqui pra você conversar comigo. Entrou. Oi. Oiê. Oiê, Não tô vendo a sua imagem. como é que eu faço? Tá aparecendo para você aí duas setinhas para você virar. Uhum, Aê! sim. Oi, Beth, Oi, tudo tudo bem? bem? Tudo bem, um prazer. Prazer é todo Olha, meu. uhum, Me é, conta, o que que acontece aí com a sua gatinha? pois é, a minha gatinha, ela tem linfoma, um linfoma intestinal, tratado há, há 2 anos, e ela faz uso de alimentação com ração, mas também eu fui introduzindo a alimentação natural, por influência de uma Que bom. veterinária, no início do tratamento dela, sabe? Ali, pelo terceiro, quarto mês, quando ela apresentou, depois dela ter apresentado alguns problemas, e ela teve uma melhora, ela Uhum. teve um up, sabe? Na evolução dela. Que- Mas houve, está muito escuro aqui, desculpa. Não tem problema. Houve altos e baixos, né? Altos e baixos nessa Como que é o situação, nome dela, né? Beth? E o nome dela é Bela, Bela. E quantos anos tem a e Bela? a Bela tem 15 anos e Nossa, é uma 8 meses. senhorinha, que coisa mais linda, gente. É, E você mas é uma conseguiu senhorinha assim introduzir muito bem alimentação natural? conservada. Eu Que consegui, gracinha. mas e o que que acontece? Ela está fazendo uma alimentação híbrida desde então, tá? Que já é E eu ótimo. acompanhando. Pois é. E parece que foi o que deu certo, porque quando ela só utilizou de alimentação natural, que seria carne de músculo, alguma introdução de fígado também, houve desequilíbrio nesse também, tá? Ela tinha constipação intestinal. Uhum. E um dia eu pensei, será que ela não está precisando voltar à ração? E aí, quando ela retornou a se alimentar com a ração, ela melhorou a funcionalidade do intestino, sabe? Então, foi bem Uhum. bacana É muito nesse sobre sentido. aquilo que eu estava falando agora há E, pouco, né? Quando a gente muda a alimentação, a microbiota muda toda. Então, por exemplo, nesse caso especialmente, não necessariamente uhum, você precisava ter voltado para a ração, mas precisaria ter feito alguns ajustes na dieta natural, né? Às vezes um ajuste de fibras, às vezes um ajuste mesmo de probióticos, enfim.
Às vezes melhorar o aspecto, né, da distribuição de calorias, porque o gatinho ele precisa de mais gordura na dieta. O gatinho ele é dependente de gordura também. Mas não tem problema, se você conseguiu manter um mix feeding, já está muito bom, né? Muito melhor do que só ração. E o linfoma, né, nessa idade, se você conseguir um controle, isso é muito bom. Mas tem algumas coisas que eu vou te falar que a gente consegue fazer para melhorar isso também, tá? Qualquer tipo de alteração. Pague. Pode falar. Nossa, estou adorando. Que bom. Eu gostaria muito, sim. E aconteceu, como eu te falei, o último ultrassom apresentar, eu acho que falavam como barro biliar ou lama biliar, né? A mesmo, Uhum. e aí fiquei preocupada, não é? E como às vezes o foco muda, às vezes já teve pancreatite em algum período que pode ter sido medicamentosa também, né? Acontece isso. Pode Ela teve acontecer. colesterol alto também quando ela comeu quando ela começou a consumir um tipo de carne muito gordurosa, que tinha sido indicada carne de peito, né? De Uhum. peito do boi. E eu sinceramente, eu acho que era muito gordurosa. A própria carne moída vendida nos açougues, ela é muito gordurosa. E aí eu Pode acontecer. encontrei um ponto de equilíbrio na carne do músculo, porque ela é rica em colágeno, né? E, e ela aceita bem, Ficou bem. né? Agora ela tem problemas assim de enjoo, né? O que pega mais na vidinha dela é a náusea. É isso. Tem muitas coisas que a gente pode usar para ajudar nessa questão, tá? Sobre a lama biliar, propriamente dita, normalmente ela está sempre associada a alterações gastrointestinais. E o linfoma felino, ele é, né, uma doença gastrointestinal. Então, quem ajuda, né, e conduz a recaptação da bile e a fluidificação da bile são as bactérias do intestino. Então, quando a gente tem uma alteração intestinal, automaticamente a gente passa a ter essa lama biliar, que é o quê? É um espessamento da bile. Aquela bile não consegue ser fluidificada, né? Ou seja, diluída como ela deveria. Por isso é tão comum hoje encontrar, né? Muita gente fala assim, isso não é doença, isso é um achado ultrassonográfico, mas esse achado, ele é importante porque ele acende uma luz de alerta na gente, de que esse animalzinho está realmente com problemas na microbiota intestinal. Então, o que a gente pode fazer para ajudar a Bela? A gente pode melhorar a microbiota intestinal dela, pode ser com o uso de alguns probióticos, pode ser com o uso de probióticos associados a prebióticos, mas eu gosto muito do uso de parabióticos, que são ativos diferentes dos probióticos. Tá? Os parabióticos, eles fazem uma modulação interessante ali do intestino e você pode utilizar ele em conjunto com os probióticos, né? Claro, tem que ser um profissional para prescrever para você. E eu faria também, nesse caso, toda uma ação antioxidante, porque ela já é uma senhorinha, né? Todo animal, o ser humano, idoso, vai ter mais estresse oxidativo, vai ter mais perda de função celular, isso é natural da idade, né? Acontece porque a gente envelhece e é isso mesmo que vai acontecer com todo mundo. Então, ai, que linda a mocinha aí. Então a gente consegue melhorar todo um aspecto. Para quê? Porque ela já é uma senhorinha, a gente tem que proteger o rim, tem que proteger o fígado, tem que proteger a parte cardiovascular, né? Enfim, várias coisas que normalmente nos idosos começam a sucumbir primeiro. E a gente pode também usar alguns ativos que aumentam a imunidade do organismo para combater o próprio linfoma. Tá? Então, tem ativos naturais que a gente utiliza que fazem esse trabalho muito bem feito, né? Por exemplo, alguns extratos de cogumelos, que são muito interessantes, a própria modulação da vitamina D em níveis ideais, tá? Agora, isso tudo tem que ser feito dentro de uma consulta, né, com um profissional para poder fazer toda essa prescrição. Mas, para você fazer no seu dia a dia aí, para já melhorar a questão da náusea, da Bela, eu vou te dar algumas dicas práticas, tá? Então, o que você pode fazer? Você pode colocar na própria comidinha dela um pouquinho do chá de espinheira santa, hortelã, gengibre, boldo,
São várias opções de chás interessantes. O orégano fresco, tá? Todos esses chás, eles têm uma característica de melhorar a náusea, tá? Então o chazinho de hortelã é espetacular para melhorar a náusea e os gatinhos costumam aceitar com mais facilidade do que o gengibre, que tem um sabor mais forte. Mas isso é muito individual, então eu sugiro que você teste. Você pode usar o chá e aí você põe um pouquinho desse chá na própria comidinha, molha a carninha dela com esse chá, tá? Você pode diluir esse chá no caldo de ossos, ou você pode fazer também uma Sim. outra ação que com alguns gatinhos funciona bem, que é fazer um canteirinho da própria plantinha, tá? Então você pode fazer lá um canteirinho de hortelã, né, de espinheira santa, essas coisas, e deixar ela mastigar a folhinha se ela gostar. Tem gatinhos que gostam de mastigar a própria folha. Sabe o que que ela tem? Sabe o que que ela gosta muito? E ela tem procurado, e eu trouxe outro dia, e ela mastiga, assim, é a folha do capim-limão. Ótimo. Ela gosta muito ela Já gosta é, muito de capim-limão. já é um sinal que ela pode gostar dessas outras folhinhas, né? Que tem essa característica. Aí você pode testar. Testa o orégano, testa a hortelã, a espinheira santo, o gengibre, que são o boldo, são ativos muito bons para náusea, tá? Vai te Com ajudar bastante aí no dia a dia com ela, certeza. tá bom? Ela gosta muito também, sim, ela gosta muito, finalizando, né? Muito obrigada da graminha do trigo, que eu faço suco verde para mim, e da graminha do milho também. Não é? Então, ela é chegada nas Isso é um bom folhas. sinal. Já abre uma porta para você apresentar para ela essas outras que vão ter uma ação funcional bem interessante, tá? A graminha do milho, essas outras são ótimas, né? Como fibras, para poder não deixar juntar bola de pelo no estômago, aquela coisa toda. Mas Uhum. essas outras vão ter uma ação mais interessante para essa questão da náusea, tá? E essas ervas que eu falei aqui, gente, servem para cães também, tá? Se o seu cachorrinho está vomitando esporadicamente, tem náusea, fica lambendo demais, tem alguma dessas características que a gente falou aqui hoje, de desconforto gástrico, os tutores de cães também podem usar esses chás que vão ter um efeito muito, muito bacana. Beth, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer conversar com Muito você. obrigada, Muita saúde para a Bela, tá? Muitos muito anos ainda de vida obrigada. e Ai, até logo. obrigada. Até logo. Você é de Goiânia, né? Eu sou de É de Goiânia. Goiânia? Sou de Goiânia. Então, uma veterinária da Casa do Gato, em Brasília, doutora, eu acho que é Thaís Seixas, não sei, ela me indicou você, mas Ai, que bom. Eu atendo no mundo bem inteiro. Eu sou de legal. Goiânia, mas eu atendo online no mundo todo. Já tem bastante tempo que eu faço atendimento online. Então, hoje eu tenho paciente em todos os continentes, eu tenho paciente em várias cidades e países diferentes. A gente tem uma metodologia Imagino. bem própria de atendimento que funciona muito bem. Caso você tenha interesse, vai ser um prazer enorme atender vocês. Vou entrar em contato. Muito obrigada, viu? Beijo. Prazer para mim também. Tchau, prazer. Gente, eu vou chamar mais uma única pessoa e aí depois eu vou encerrar aqui a nossa live. Deixa eu olhar aqui quem mais mandou mensagem. Deixa eu ver aqui em algum outro caso. Se tiver mais alguém aqui assistindo que queira entrar ao vivo, me contar algum problema que tem aí com seu cãozinho e a gente conversar. Deixa eu ver aqui. Gente, se vocês quiserem entrar, manda aqui um novo comentário, por favor, porque é tanto comentário aqui que esse comentário aqui da live, ele é muito chatinho de olhar. Então, quem quiser entrar comigo aqui para me contar alguma coisa, para a gente conversar sobre algum problema. Vamos ver. Eu puxo para cima aqui e ele volta para baixo, e aí eu não consigo ver todos. Eu consegui ver
aqui um comentário só do Shih Tzu Zaki Luna. Acho que é isso. Me perguntando aqui uma coisa. Você quer entrar para a gente conversar? Deixa eu chamar aqui, se você quiser entrar. Aí a gente fala sobre esse assunto que você tocou aqui, que eu acho bacana da gente conversar também. Tem uma outra pessoa aqui perguntando. Nossa, a gente é muito ruim de olhar esses comentários aqui da live. Bom, se alguém quiser entrar, me manda mensagem aqui novamente, por favor, nos comentários. É só você dizer o nome do seu cachorro, o problema que ele tem e eu vou te chamar para entrar aqui ao vivo comigo e eu poder te ajudar. A gente já está indo aqui para os minutinhos finais. Eu vou chamar só mais uma pessoa. Então, quem quiser entrar, já me manda aqui no comentário. Vou tentar chamar aqui esse perfil. Não tem o nome da pessoa, mas a gente descobre depois. Gente, vocês que estão aqui comigo, vocês gostaram desse formato de live? Me contem aqui nos comentários também. Vocês acharam legal? Tô pensando em fazer uma live dessa toda semana. O que vocês acham? Tem uma pessoa perguntando aqui, Vivi Coach, como assim uma live? Vivi, acho que é Vivi, né? Imagino. É assim, ó. Você manda aqui no comentário qual é o problema do seu cachorro e o nome dele. E eu te chamo, você entra aqui ao vivo comigo, me conta tudo sobre o seu cachorro e eu vou tentar te ajudar a resolver o problema dele. É assim que é a ideia dessa live de hoje, tá? Então, se você quiser participar, me manda aqui. E a gente conversa ao vivo. Ai, gente, eu chamei aqui o perfil, mas não tá completando a ligação. Deixa eu tentar de novo. Vou tentar mais uma vez. Não tá nem fechando aqui, completando a ligação. Ai, a Vivi da Manu, meu Deus, minha cliente, lá das Américas do Norte. Oi, Vivi! Ah, Vivi, eu vou te chamar. Você quer entrar aqui comigo pra você conversar um pouquinho? A Vivi é dona da Manu, que é minha pacientezinha, que mora lá na Carolina do Norte. E a Manu tinha alguns probleminhas intestinais, tinha o estômago muito sensível, né, Vivi? E a gente trabalha aí, mudamos a vida da Manu, mudamos a dieta da Manu e ela tá super feliz, tá ótima, graças a essa transformação aí nutricional.